terceirão! E aí, como vocês estão, meus beberes? Eu sei que vocês estão com saudade dessa expressão que eu uso, porque, né, a nossa relação é essa expressão mesmo, meus beberes. Chamo vocês assim. Lembrem, viu? Não esqueçam não, pelo amor de Deus. No retorno, a gente vai intensificar isso. E aí, como é que estão? Estudaram? Aproveitaram o final de semana? Eu espero que sim, né? Final de semana final. Esse final de semana foi importante, foi um final de semana especial, apesar de tudo que nós estamos vivendo, né? Foi um final de semana dedicado às nossas mães. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bem o dia com elas. Valorizem, viu, gente? Valorizem, porque mãe e pai, ó, fazem falta, tá bom? Vamos lá, continuar o nosso assunto da semana passada. Semana passada, começamos a estudar, a ver pronomes. Só que eu, né, fui sinalizando que pronomes é um conteúdo muito extenso e que em uma aula ficaria muito cansativo. Lembram? E aí fui dividido em duas etapas. Vimos primeiro as três primeiras classes e hoje a gente vai finalizar, tá bom? Então, só para relembrar, pronome é uma classe gramatical que, a depender da função que vai exercer, pode ser dependente ou independente. Lembram? Pronome pode exercer a função de que mesmo? Consultem aí as anotações de vocês. Pronome pode exercer a função de substantivo ou de adjetivo. Vai depender da função ali, do contexto da oração, tá? São 6 tipos de pronomes, como a gente já viu. Semana passada a gente viu essa listinha. Eu coloquei de novo só para que vocês relembrassem, tá? Então, nós temos aqui pronome pessoal, possessivo e demonstrativo, que foram os pronomes que a gente já viu semana passada. E hoje vamos finalizar com relativo, indefinido e interrogativo, ok? Então, vamos lá para a nossa aula sobre pronomes, que vocês gostam, porque vocês são maravilhosos. Então, vamos lá. Primeiro tipo de pronome, pronomes indefinidos. Indefinido, olha o conceito aí, a semântica da palavra. Indefinido é algo que não é óbvio. Definido, ó, o prefixo in aqui não é definido, né? Então, existem pronomes assim? Existem, é lógico que existem. Existem pronomes que não definem, né? Que é uma visão um pouco mais ampla do sujeito, da pessoa, do discurso, né? Então, pronome indefinido é aquele que se refere à terceira pessoa do discurso de modo impreciso, indeterminado, genérico. Então, é o quê? É um pronome que você vai utilizar para dar uma ideia do geral. Você não vai determinar algo, é algo mais no geral. Quando eu digo assim, por exemplo, alguém bateu a porta. Você sabe quem foi esse alguém? Não tem como saber, né? Se foi alguém, não sei quem foi. Então, pronome definido. Todos cumpriram suas tarefas. Quem são esses todos? São todos. A gente sabe que são todos, mas são todos quem? Pronome definido, tá? Então, é algo bem genérico. Você não consegue determinar essa pessoa. Você sabe que é a terceira pessoa do discurso, mas não sabe exatamente quem é. Como eu, como você, como nós, né? Então, pronome definido determina o genérico, tá? A pessoa genérica. Você não tem uma noção de quem são essas pessoas. Tá? Outro exemplo. Muitos não concordam com você. Muitos? São muitos quem? Muitos é muita gente. Não sei quem são, mas é muita gente. Entenderam? Pegaram aí a ideia? Ótimo. Outro exemplo. Várias flores foram roubadas do jardim. Uma quantidade indefinida. Não sei quanto. Foi uma quantidade, dá a ideia de muito, mas não sei quanto. Então, pronome definido é algo mais genérico, ok? Então, os pronomes indefinidos com os quais os interrogativos mantêm estreita relação referem-se de modo impreciso ou genérico à terceira pessoa do discurso. Alguns são variáveis em gênero e número e outros são invariáveis. Como assim, professora? Existem pronomes indefinidos que flexionam em gênero e número, tá? Passam para o plural e para o feminino. E outros pronomes que são invariáveis, não flexionam de modo algum. Tá? Vamos ver aqui? Ó, essa tabelinha aqui
Vocês têm no material de vocês, no livro, deem uma consultada, tá? No capítulo 10, por favor. Vocês também terão acesso a essa tabela. Pronomes variáveis, que flexionam em gênero e número, e pronomes indefinidos invariáveis. Esses não flexionam de modo algum, certo? Então, deem uma olhadinha. Masculino, feminino, singular, plural, são variáveis. Os que não flexionam, é óbvio que não vão flexionar em nenhum desses modos aqui, invariáveis, ok? Então, pronome definido é aquele pronome que é indeterminado, é aquela coisa que você não consegue entender bem, perceber bem, é algo mais genérico, certo? Alguma dúvida sobre ele? Você pode utilizá-lo para representar o quê? Uma ideia, obviamente, genérica, certo? Emprego dos pronomes indefinidos. Como é que a gente pode utilizar esses pronomes indefinidos, tá? Então, vamos ver aqui. Pronome todos ou todas mais artigo. Como assim, professora? Pronome todos e todas mais artigo. Todo o, toda a. Isso, exatamente isso. Mas tem um conceito específico. Você vai usar o artigo em determinada situação, em outra, não. Olha o exemplo aqui, ó. Todo carro tem seus defeitos. Tem artigo aqui? Não. Por que não tem artigo? Porque esse todo aqui está dando uma ideia de qualquer, ó, qualquer carro. Não estou falando de todo no inteiro em si. Eu estou falando de todo enquanto qualquer carro. Ó, se você substituir o todo pelo qualquer, dá para perceber isso. Tem artigo quando eu falo qualquer carro? Eu falo qualquer o carro? Não faz sentido, né? A mesma coisa. Então, quando você utilizar o todo para indicar qualquer, você não usa artigo. Agora, quando você utiliza o todo para indicar o objeto em específico, o objeto inteiro, ou substituindo por este, aí você utiliza, ó, todo o carro tem defeitos. Mais específico nesse caso, né? É o carro inteiro. Este carro inteiro tem defeitos. Eu não estou falando de qualquer carro, eu estou falando que o carro inteiro tem defeitos. Então, sempre que você quiser indicar essa ideia de inteiro, do todo em si, do objeto como um todo, não qualquer, mas como um todo, você utiliza o artigo, beleza? Deu para entender? Que bom! Segunda dica aqui, valor semântico e posição na frase. Ó, como assim, professora? A posição desse pronome, se estiver antes ou depois, vai indicar a semântica, o significado. Observe esse primeiro exemplo. Alguma lembrança restou daquele amor. Quer dizer o quê? Eu estou afirmando que daquele amor que passou, existiu aí alguma lembrança. Então, é uma coisa afirmativa. Isso, pronome vindo antes do substantivo. Observaram? Ó, está antes do substantivo. Então, pronome alguma antes do substantivo vai dar uma ideia de adição, de afirmação, tá? E se eu fizesse o contrário? Lembrança alguma restou, vai indicar o quê? Conseguiram aí já captar a mensagem? Se vem antes do substantivo, indica afirmação. E se vem depois? Ó, deixa eu adiantar aqui logo. E se vem depois do substantivo, indica negatividade, negou. Né? Então, lembrança alguma restou daquele amor. Se veio depois do substantivo, ó, negativo. Então, o pronome definido alguma antes do substantivo indica uma afirmação. Depois do substantivo, uma negação. Deu para entender? Fácil, né, gente? Mole, 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 mole. Certo ou certo? Duas formas também aqui. Olha o exemplo. Certos indivíduos fazem tudo errado. Isso nós temos o pronome antes do substantivo. Isso aqui dá a ideia de quê? De algumas pessoas fazem coisas erradas. Isso quando esses pronomes certos vêm antes do substantivo indivíduo, tá bom? Agora, se ele vem depois, o que indica? Indica a coisa certa, a coisa exata. Olha o exemplo. Ana não tomou a decisão certa.
não tomou a decisão correta, não tomou a decisão exata. Então, o pronome certo, ou certa, né? Depende da flexão. Antes do substantivo, indica o quê? Qualquer pessoa, alguma pessoa, tá? Depois do substantivo, dá a ideia de certeza. A coisa certa. Deu para entender? Ótimo. Qualquer ou quaisquer. Qualquer pessoa pode ser o assassino. Isso aqui é o quê? É um valor indefinido, né? Qualquer pessoa. Não pode ser qualquer um, não é verdade? Concordam? Então, valor aqui indefinido. Eu não sei quem é aqui. Porém, é uma pessoa qualquer que faz isso. Isso aqui, gente, ó, é um valor pejorativo. E isso, eu utilizando qualquer depois do substantivo, dá a ideia de valor pejorativo. O que é um valor pejorativo mesmo? Vocês lembram? Sabem o que significa isso? Eu vou pedir para vocês procurarem no dicionário para confirmarem, mas eu já vou dar uma antecipada. É uma ideia pejorativa, é uma ideia tipo negativa, né? Como se você quisesse falar negativamente sobre a pessoa, uma pessoa qualquer, sem valor, entendeu? Então, se o termo qualquer é utilizado depois de pessoa, da palavra pessoa, nesse caso aqui, é um valor pejorativo. Tomem cuidado, porque às vezes isso fere. Quando você fala, você é uma pessoa qualquer na minha vida, poxa, isso machuca, viu, velho? Na moral. Imagine você ouvir um trem desse. Já pensou? Você é uma pessoa qualquer na minha vida. Ave Maria. Então, ó, vamos ponderar as palavras, porque palavras machucam também. Dica para vocês, tá? Isso faz parte do nosso convívio para que a gente possa viver bem. Viu? Anotem aí. Conselhos da Procamila. Próximo aqui. Pronomes interrogativos. Professora, isso é fácil, pelo amor de Deus, interrogativo. Interroga, pergunta. É isso mesmo. Simples, né? Pronomes interrogativos são pronomes que são utilizados para realizar perguntas. Agora, o tipo de pergunta, eu quero ver se vocês lembram. Nós temos 2 tipos de pergunta. Ó, o fundamental batendo na porta aí. Discurso direto ou discurso indireto. Lembram disso? Eita, professora, tu já quer demais. Assunto do 7º ano, tu quer que a gente no 3º ano? Quero. Vocês precisam, minha gente. Bora reciclar e bora revisar as coisas. Olha aí, puxando de novo pro 3º ano, imagine. Então, pronomes interrogativos, sim, são pronomes que são utilizados para realizar perguntas. Agora, o tipo de pergunta é que vai dar uma chacoalhada aí. Bora ver aqui o conceito só para ficar claro para vocês, tá? São pronomes indefinidos usados para formulação de perguntas diretas ou indiretas. Olha aí, eu acabei de dizer isso, falei para vocês, tá vendo? Mole, fácil. Pronomes interrogativos são pronomes utilizados para realizar perguntas, que podem ser diretas ou indiretas. Vocês lembram o que é isso? Ó, professora, eu vou pausar o vídeo, eu vou dar uma pesquisada para voltar para já assistir o vídeo sabendo. Tem que relembrar mesmo, minha gente. Pelo amor de Deus, tá? Estuda isso, viu? Revisão todo dia. Então, bora ver aqui, ó. Qual é o seu nome? Que país é este? Quem é este garoto? Olha os destaques aqui. São os pronomes interrogativos, tá? Esses pronomes podem ser invariáveis, que não flexionam, e variáveis, que podem flexionar. Plural, tá? Feminino, masculino. Beleza? Até aqui tá tudo de boa, né? Eu espero que sim. Tudo de boa, tudo maravilhoso. É isso aí. Agora, bora entender o que seria essa pergunta direta, esse discurso direto e esse discurso indireto. Entender não. Relembrar, tá? Porque você já sabe. Vamos lá? Pergunta direta. Ó, que coisa mais simples, gente. Isso é assunto de 7ª série, pelo amor de Deus. Oi, Jaque. Professora Jaqueline. Isso é assunto de fundamental. Jaque na área. Então, bora lá. Pergunta direta. A mãe perguntou: quem fez isso? Qual é a sua idade? Quantos amigos viram à festa? Isso é uma pergunta direta. O que significa isso? É quando a pergunta é realizada
pelo próprio personagem daquele discurso, pelo falante do discurso, tá? Então, a pessoa que está realizando a fala, o discurso, a comunicação, é quem realiza a pergunta. É uma pergunta direta. E o que seria a pergunta indireta? Numa narrativa, por exemplo, a pergunta indireta é aquela pergunta feita pelo narrador da história. Dá um exemplo. Mamãe perguntou quem fez isso. Não utilizei a interrogação, mas mesmo assim é uma pergunta. Por quê? Porque dá uma ideia de dúvida, tá? E é indireta por quê? Porque não foi o personagem, a personagem que realizou a pergunta. Foi o narrador, nesse caso, tá? Então, pergunta indireta é realizada pelo narrador. E a direta não, é pelo próprio personagem. A mãe perguntou quem havia feito aquilo. Tá vendo? Pergunta indireta. Não é a mãe quem está perguntando. Alguém disse que a mãe perguntou. Então, isso é uma pergunta indireta. Nós podemos usar os pronomes tanto na pergunta direta, como vocês estão vendo, como na pergunta indireta. Certo? Quero saber qual é a sua idade. Qual a sua idade? É uma pergunta. Ó, professora, mas para ser pergunta, não tem que ter interrogação? Não. Tem que dar uma dúvida. Tem que deixar uma dúvida. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem um tipo de pergunta chamado pergunta capciosa. Já ouviram falar esse termo, capcioso? Ó, um termo capcioso, uma pergunta capciosa, é o tipo de pergunta que tem a intenção de lhe deixar, vou usar mesmo essas palavras, tá? De lhe humilhar, né? De colocar você para baixo. Então, pergunta capciosa é isso. É o tipo de pergunta negativa em relação a você. Como se quisesse menosprezar o seu conhecimento ou aquilo que você representa. Ah, sério que você não sabe disso? Entendeu? Então é uma pergunta capciosa, é uma pergunta que induz a entenderem que você não sabe sobre determinado assunto. Então, se liguem nisso também, tá? Porque, por vezes, quando um professor faz esse tipo de pergunta para vocês, vocês não se sentem bem, né? Então, pensem também nos colegas, nos amigos para os quais vocês fazem um tipo de pergunta desse e que vocês às vezes nem percebem, né? Então, tenham cuidado. Isso também machuca, tá? Então, pergunta direta é a pergunta realizada pelo próprio personagem. Pergunta indireta, essa pergunta é realizada por um terceiro, mas indicando que quem fez a pergunta foi aquele personagem, tá? Não precisa realmente utilizar a interrogação na pergunta indireta, porque a dúvida está ali, implantada. Ok? Ficou entendido? Lembraram? Ah, professora, eu lembrei. Isso aí a gente viu lá em redação. Na 7ª série. Contigo mesmo, não foi? Foi mesmo, ó. Lá na 7ª série, há 300 mil anos atrás, a gente viu esse assunto. E eu querendo que vocês lembrem, né? Tem que lembrar, tá? Bora lá? O próximo, outro exemplo. Ela perguntou quantos amigos viriam à festa. Pergunta indireta, certo? Sem dúvida. Para nós terminarmos o nosso assunto de pronomes, que é assunto simples, né, gente? Fácil, curtinho, né? Vamos ver os pronomes relativos. Deixa eu chamar a atenção para os pronomes relativos para vocês, tá? Vocês sabiam que o que é um pronome relativo, exerce 27 funções? Imagine uma palavrinha exercer 27 funções. É muita coisa, né? Não se preocupem que hoje a gente só vai entender mesmo o emprego dos pronomes relativos de modo geral. Porque para o que é mais uma aula só para ele, tá? Então, vamos lá? Deixa eu adiantar aqui. O que são os pronomes relativos? São os pronomes que retomam algo numa oração, tá? Que indicam algo numa oração. Retomam o nome da oração anterior com o qual se relaciona, projetando em outra oração. Olha o exemplo para que vocês possam entender melhor. A gente viu isso lá em orações subordinadas. Lembram? Orações subordinadas. Eita, professor, que assunto chato. Oração subordinada. Não é chato, é ótimo, é maravilhoso. Então, a gente viu o uso do que lá? Em orações subordinadas. Vamos lembrar. O jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Poxa, professora, está tão fragmentado. O que é que eu posso fazer aí para tornar essa oração mais simples? Eu posso juntar essas duas orações.
nós temos o mesmo sujeito, não temos? Então a gente pode unir essas duas orações numa só. E ficaria assim, ó. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Então, qual foi a função desse que aqui? Ligar, retomar a ideia do jogo. E retomar o quê? O jogo, nesse caso. O que é que vai acontecer domingo? O jogo. O que é que vai decidir alguma coisa? O jogo. Então, olha a função desse que? Retomar um termo já citado, tá? Ele tem a função também de o quê? Tem a função de introduzir uma outra oração, que é a conjunção integrante, exercendo a função de conjunção integrante, tá? Mas no mais, pronome relativo, enquanto pronome relativo, o que e os demais, cujo, cuja, exercem a função de retomar o termo que já foi dito, beleza? Vamos ver aqui quais são os tipos. Então, aqui nós temos os pronomes relativos variáveis, que flexionam em gênero e número, e os invariáveis, não flexionam. Ó, indica local, indica modo, tempo, tá? Então, variáveis e invariáveis. Consultem o livro de vocês, a tabelinha no livro de vocês, porque vocês têm acesso a ela, beleza? Não esqueçam, sinalizem também, destaquem lá essa tabela para que possa chamar a atenção de vocês, tá bom? Então, vamos entender como funciona o emprego desses pronomes. Olha o que? Olha, relativo universal, ou seja, você pode usar para retomar qualquer coisa. O livro que nós lemos, a pessoa que eu amo, ó, retomando pessoa, retomando livros. Então, o que aqui está retomando, exercendo a função de retomar a ideia já citada, que no caso aqui foi um objeto ou uma pessoa, tá? Detalhe, quando você puder substituir o que pelo o qual, a qual, vai ser pronome relativo. Lembra que eu falei a pouco mesmo que o que também exerce a função de conjunção integrante? Pois é. Quando for conjunção integrante, vamos lembrar porque a gente viu isso ano passado, viu? Quando exerce essa função de conjunção integrante, não tem como fazer essa substituição pelo qual, a qual. Agora, se houver essa possibilidade, aí sim é pronome relativo. O livro, o qual nós lemos, por exemplo. A pessoa, a qual eu amo. Então, olha, eu pude fazer essa substituição de boa, não pude? Então, substituir pronome relativo. O que? Exercendo a função de pronome relativo. Ok? Vamos ver os outros. Quem? Deixa eu adiantar aqui. Usa-se o pronome quem como referência à pessoa. Vem sempre preposicionado. Observação. O que é preposicionado mesmo? Hã? Não é isso não. Errou. Errou, rapaz. Então, o que é o pronome quem? Pronome relativo quem preposicionado? É o pronome que vem acompanhado por uma preposição. Ó, preposicionado, preposição. Então, o quem sempre virá acompanhado por uma preposição. O homem a quem mais admiro é meu pai. Professor, isso é tão estranho. É estranho porque as pessoas não têm o hábito de utilizar. A maioria das pessoas não utiliza. As pessoas dizem como: o homem que mais admiro é meu pai. Não é assim? É, professor, é assim. Pois é, mas a gente precisa criar o hábito. Na informalidade, no dia a dia, tá de boa. Não tem problema, mas se você vai utilizar esse termo numa produção de texto ou numa fala formal, então, ó, se liga. Pronome quem sempre é preposicionado, ou seja, sempre estará acompanhado por uma preposição. Ok? Se o pronome quem não tiver antecedente antes, é classificado como pronome indefinido. Então, ó, quem tudo quer, nada tem. Nesse caso aqui, ó, qual foi a diferença aqui? Qual foi a diferença? Ele aqui, ó, não está antecedendo algo, ou seja, ele não está dando a ideia de se referindo a uma outra coisa. Nesse caso aqui, ó, ele se refere a algo, tá vendo? No caso é quem? Homem. Aqui não. Aqui é uma coisa genérica.
Então, nesse caso, não tem problema, tá? Mas aqui não. Se você está se referindo a algo, esse quem tem que estar acompanhado por uma preposição. Resumindo, quando o pronome relativo quem estiver se referindo a algo, fazendo a referência de algo que já foi citado, precisa utilizar a preposição antes dele, tá? Agora, se a ideia do quem for uma ideia mais indefinida, não precisa. Por quê? Se você não está se referindo a nada, se é algo genérico, não precisa dessa preposição. Entendeu? Ótimo. Eu quero falar sobre o onde, principalmente para a produção de texto. Porque quando eu leio os textos de vocês, o que eu mais vejo é o onde sendo utilizado como referência de algo no texto. Ó, gente, pelo amor de Deus. Onde só serve para indicar local físico, tá? Local físico mesmo. A sociedade onde vivemos. Sociedade não é local físico, minha gente. Por que vou usar esse onde? Você utiliza na qual vivemos, tá? Então, pronome relativo onde é utilizado exclusivamente para indicar local, beleza? Então, você não vai usar isso quando vocês quiserem se referir a uma ideia abstrata, pelo amor de Deus. Temos outros pronomes relativos aí que funcionam perfeitamente. Onde só para local físico. Ah, professora, já que tu tá falando do onde, tu poderia falar da diferença do onde para o aonde? Eu posso, claro que posso, de boa. Eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando utilizar onde e quando utilizar aonde? Como é que a gente faz isso, professora? Simples, simples, simples. Como eu disse, onde indica local físico. Onde você está, então, local físico, tá? Agora, o aonde é uma expressão que nós utilizamos para dar uma ideia de movimento. Aonde você vai não é ideia de movimento? Então, aonde indica a ideia de movimento. Onde, local físico e fixo. Compreenderam? Ótimo. Que bom que surgiu essa dúvida aí, tá? Espero que vocês tenham anotado. Beleza? Então, continuando. Cujo, cuja, cujos, cujas. O pronome cujo exprime posse. Por isso, deve concordar com a coisa possuída e não admite posposição do artigo. Como assim, professora? Usar o artigo. Não permite o uso do artigo, tá? Aquele é o homem cuja casa. Isso aqui não vai concordar com o homem, com o sujeito. Vai concordar com a coisa possuída, tá? O cujo, cuja, são termos que não concordam com a pessoa do discurso. Concordam com a coisa possuída. Olha o exemplo aqui, bem claro. Aquele é o homem cuja casa foi destruída. Não é cuja a casa e nem é cujo. O cujo ou cuja, nesse caso cuja, vai concordar com o objeto possuído, sem artigo. Tá bom? Beleza? Ó. Erradíssimo, tá bom? Não pode. Correto é esse aqui. Certo? Então, deu para entender? Cujo, cuja, vai concordar com a coisa possuída e não admite o uso do artigo antes dessa coisa, antes do objeto. Certo? Ó, aquele é o homem cujas filhas. Por que está no feminino e no plural? Porque está concordando com filhas. Tem artigo aqui? Não, não precisa, não há necessidade. Aquele é o homem cujos bens foram confiscados. Cujo está concordando com quem? Com bens. Tá vendo? Então, entender o uso do cujos é muito simples. Cujos é um pronome relativo que não concorda com a pessoa do discurso, concorda com a coisa possuída. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Oh, muito bem, compreenderam tudo, estou prestando atenção. Estou surpresa. Não estou. Estou surpresa porque vocês são concentradíssimos, prestam muita atenção. Ok? Onde? Foi aquilo que eu falei, né? O onde é o pronome relativo que indica espaço físico, então, por isso, não deve ser utilizado quando vocês precisarem fazer uma referência abstrata.
a referência tem que ser física para utilizar o onde, tá? Aí o exemplo que eu dei anteriormente da sociedade, por exemplo, é um exemplo que a gente não utiliza onde, porque não é um espaço físico, como casa, como, né? Então, se é espaço físico, concreto, fixo, você usa o onde. Se não, você pode fazer a substituição pelo o qual, a qual, ok? Só para enfatizar. A cidade onde moro é linda. Ó, em que, na qual, você pode fazer a substituição. Também não fica errado, obviamente, se você quiser substituir, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Não? Lembrando que a gente vai tirar as dúvidas sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto complexo, principalmente quando se trata do que, tá? Como eu disse, o que a gente vai deixar para uma aula mais específica, porque realmente ele exerce muitas funções, vai depender muito do contexto. Mas no mais é isso, gente. Simples, né? Fácil, fácil, mole, mole, vocês vão tirar de letra. Anotem as dúvidas de vocês, porque nós tiraremos em nosso próximo encontro, tá bom? E lembrando que eu vou fazer recapitular tudo de novo, tá? Recapitular tudo. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.